Boa noite. Tarifa do transporte coletivo poderá ser paga com cartão de crédito em São Bernardo do Campo. Festival do Chocolate em Ribeirão Pires terá agenda nesta sexta, sábado e domingo. Aqui na TV Grande ABC, recebemos a vereadora de São Bernardo, Lia Duarte. Ela vai falar da política e da participação das mulheres. Também aqui na TV, o empresário Clóvis Souza, da Juliana Flores. Ele vai falar como cresceu economicamente no seu negócio e hoje é conhecido até fora do Brasil. Participe do programa pelo Facebook, TV Grande ABC. Hoje é quarta-feira, dia 26 de julho. O Grande ABC Notícias está começando. Abrimos o programa de hoje com um agradecimento especial aos nossos colegas jornalistas e toda a equipe do Jornal Job, Jornal de Bairros de São Bernardo do Campo. É isso mesmo, a toda a equipe fizeram uma matéria destacando o trabalho da TV Grande ABC e o Grande ABC Notícias, com foco na forma da gente falar o dia a dia da política, que eles inovaram no jornalismo político do ABC. Então, nossos agradecimentos aí ao Jornal Job, o Jornal de Bairros de São Bernardo do Campo, tiragem de 20 mil exemplares. Obrigado aí pelo espaço dado à TV Grande ABC, por esta parceria. Claro, falo parceria porque somos colegas aí no dia a dia de informar e levar os principais fatos da região aqui às 7 cidades do ABC. Recebemos aqui na TV Grande ABC a vereadora de São Bernardo do Campo, Lia Duarte. Boa noite, Lia, seja muito bem-vinda. Boa noite, Amanda. Boa noite, Amanda. Boa noite, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Lia, o prazer é nosso aqui. A gente fica muito feliz quando recebe, claro, todos os integrantes da classe política, mas em especial as mulheres, porque a gente tem falado há muito tempo aqui, as mulheres são maioria, segundo o IBGE, na sociedade brasileira, mas não tem esse número à altura, na mesma proporção, quando a gente fala da classe política. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre as mulheres e o dia a dia da política, a partir do exemplo da Lia. Mas de imediato, Lia, qual o balanço desses 6 meses de mandato na Câmara de São Bernardo? Uma das 28 cadeiras é ocupadas pelo seu mandato. Estamos trabalhando diariamente, com muita responsabilidade. Não é fácil, haja visto de que forma que nós pegamos a nossa cidade. Foi um rombo financeiro muito grande. Estamos fazendo de um limão uma limonada, estamos trabalhando incessantemente para dar de volta e resgatar a nossa cidade, São Bernardo do Campo. Não é uma tarefa tão simples, viu, Leandro? Mas estamos trabalhando de domingo a domingo, muito trabalho ainda à vista pela frente, para que juntos possamos, junto com o nosso prefeito Orlando Morando, possamos devolver a nossa cidade, São Bernardo do Campo, por todos os problemas que pegamos, todos os segmentos, todas as passas, com muitos problemas financeiros, com muito... Lia, e como é o contato com a população? Porque nós sabemos que a sociedade, ela está cada vez mais a par da política e ela cobra muitos representantes, né? Como é que você é recebida nas ruas atualmente, em meio a tantos escândalos políticos, enfim? Amanda, eu sempre tive um trabalho pela nossa cidade. Eu só tenho que agradecer aos meus eleitores, aos meus munícipes. Graças a Deus sou bem recebida, porque eu sempre falo o seguinte: você quer resolver problema da população, esteja junto com ela, esteja ao dia a dia participando. Toda demanda que vem para mim, eu procuro sempre dar critérios a todas. Não existe algo específico, porque no nosso gabinete, no meu gabinete, vem problema de todos os segmentos. Não tenho muito problema de ser rejeitada ou de ter problema com a população, porque eu sou muito participativa. Você está falando sobre pedidos, assim, né? A população, ela faz uma cobrança pertinente ao mandato? Ou ainda tem aqueles pedidos de ações que não competem ao vereador e sim ao executivo? A população sabe diferenciar o que compete ao executivo e o que compete ao legislativo?
Olha, muitas vezes eu tenho explicado muito isso. Até estou criando qualquer coisa no modo explicativo para a população. Importante. Isso que você falou, a população às vezes não sabe diferenciar o que é o executivo e o que é o legislativo. O papel do vereador, qual seria? Seria justamente ver a demanda do bairro para fazer o ofício pelo seu gabinete, levar para o executivo e também fiscalizar o trabalho do executivo. Esse é o papel do vereador. Porque no ano passado, né? 2016. 2016, né? Eu mesma vi muito vereador fazendo campanha, né? Eu vou construir hospital. Isso é mentira. Não, isso não é verdade. Não é verdade, porque isso não compete ao vereador, né? Exatamente. Esse é o papel do executivo. Haja visto que muitas vezes, se vem alguma demanda, a gente acaba fazendo o ofício, passa para o executivo aquilo que for pertinente a ele. Claro que o executivo dá retorno, mas a criação de um hospital, nesse sentido, cabe ao executivo. O papel do vereador é fazer, mandar, a execução é dele, né? E fiscalizar. Agora, Lia, é importante porque a eleição deixa muito claro ano passado esse recado das urnas de que a sociedade, graças a Deus, está cada vez mais politizada, não partidarizada, e que a sociedade quer cada vez mais representantes que prestem contas do mandato. A gente fala, aquele político Copa do Mundo acabou, que aparece de 4 em 4 anos pedindo o voto do eleitor e nunca mais dando as caras. A população, graças a Deus, já excluiu da política ou está muito perto de. E como é que você busca no seu dia a dia? Quais as formas que você faz de interagir com as pessoas, independentemente de ser seu eleitor ou não ser eleitor, mas falar do dia a dia da política e das ações de São Bernardo do Campo? Eu sempre falo o seguinte, Leandro, primeiramente você tem que fazer da política o ser humano em primeiro lugar. Sempre partir desse princípio. E muitas vezes, se vem algum problema, vamos participar, vamos estar junto. O eleitor está bem seletivo, sim. A gente percebe, haja visto que na nossa cidade de São Bernardo do Campo, nós tivemos aí 200 mil pessoas, mais ou menos, que não foram à urna. Essa resposta a população está dando. Porque, na verdade, hoje, a população não quer nem partido. Ela quer alguém que represente ela, alguém que lute pelo seu dia a dia, pela busca do que ela vai, o que ela quer. E o mais interessante, que eu fico muito feliz, hoje a população está querendo coisa coletiva, ela não está procurando muito algo pessoal. Porque hoje nós temos uma ferramenta em mãos, a internet. As redes sociais hoje é muito rápido, a informação chega muito rápido, né? Exatamente, chega muito rápido. O pessoal tem interagido muito, o eleitor, o munícipe tem interagido muito. Haja visto que qualquer publicação que eu acabo fazendo, eu tenho a integração, eu tenho o acompanhamento da população nessa rede. E, Lia, conta um pouquinho pra gente como é que você começou na vida política, da onde é que veio essa vontade de servir aos munícipes? Amanda, hoje eu falo para vocês o seguinte, eu sou vereadora de prazer. Eu estou representando, porque ser vereador, muitas vezes, o pessoal tem que entender o que eu sempre falo, não é profissão, tá? Você foi eleita para representar a população. Eu amo o que eu faço de prazer. Já vi uns 20 anos que eu sempre fui ajudando, interagindo, já fui também... Fiquei um bom tempo aí na época com o nosso prefeito, que na época era deputado estadual, sempre compondo o grupo dele, e nisso eu fui me envolvendo. Até que eu decidi, em 2008, meu primeiro mandato, sair a candidata. Foi uma surpresa, porque ninguém acreditava na votação. Eu acreditava em mim, eu acredito no meu trabalho, porque eu faço por prazer, e eu me entrego intensamente à nossa cidade, ao nosso munícipe, aquele que me procura. E deixo bem claro, não é o meu gabinete, é o nosso gabinete. Vocês sabem disso, o que precisar estaremos sempre à disposição. E qual era o diferencial, Lia? É muito importante isso, até de forma didática, porque a gente fala que o vereador é o para-choque da classe política. Então, o deputado, o senador faz alguma coisa errada em Brasília, quem sofre a pressão e o puxão de orelha é o vereador, porque o vereador você encontra na feira, você encontra no dia a dia da cidade, no seu bairro, e também o vereador acaba passando pelo processo eleitoral mais difícil. Você concorre com um familiar, você concorre com um amigo, você concorre com o seu vizinho, é um vestibular de alta dificuldade, é um desafio muito grande. Uma nota de corte bem alta, Pois né? Como se fosse uma medicina
Medicina da USP. Mas, na prática, qual foi o seu grau de convencimento ou qual foi o seu tom usado para convencer as pessoas a confiarem no seu... O que você faria diferente daqueles que lá estavam? Leandro, é muito simples. É trabalhar. Não tem segredo a política. É trabalhar constantemente e trabalhar com seriedade, sempre falando a verdade, sempre deixando claro aquilo que você pode e aquilo que você não pode. Exatamente o que é de responsabilidade do executivo e do legislativo. O meu gabinete, ele é bem transparente, tá? Todo mundo que vem sai com a informação correta. E aquilo que eu posso e o que eu não posso. Então, meu grau de convencimento sempre fale a verdade e sempre o ser humano em primeiro lugar. O Leandro, ele fez uma introdução logo no começo, mas eu gostaria de saber como é ser mulher. Tem 2 mulheres hoje, né, na Câmara de São Bernardo. 28, 2 mulheres. Há tantos homens. Olha, não é uma tarefa fácil para nós, viu, Amanda? Haja visto que antes de você ter tua profissão, você é mãe, você é esposa, é um desafio muito grande. Acho até que politicamente a mulher tem que ser muito respeitada ainda. E a busca de um voto, nós como mulheres, é muito difícil. A política ainda é muito machista? Eu não vejo como machista. Eu acho que a mulher tem um leão dentro dela, politicamente dizendo, que quando ela colocar para fora, ela achar que ela é capaz e que ela pode a busca, você pode ter certeza que o nosso quadro, enquanto feminino, tende a mudar bastante na política brasileira. Sofre preconceito ou sofreu preconceito, Lia, nessa trajetória? Você sentiu em algum momento dificuldade pelo fato simplesmente de ser mulher? Não, porque eu não dou direito a isso, viu, Leandro? A partir do momento que você vai à busca de um cargo desse, você não pode já se vitimizar como mulher, tá? Você tem que mostrar para que você veio, por que você veio. Acho sim que a mulher ela ainda é muito inibida nesse aspecto, nesse sentido. Se a gente bem prestar atenção, numa campanha política, a gente vê sempre a mulher à busca do quê? Do voto para o candidato. Então eu sempre cobro, vem mulherada fazer parte, seja também uma candidata, seja também um potencial. E a mulher tem um potencial muito grande. Mas já visto que a gente cuida de casa, a gente cuida do esposo, a gente cuida dos filhos e ainda dá conta. A jornada muitas vezes é tripla, né? É tripla, sim. E a Lia pretende alçar voos mais altos na política? Eu falo o seguinte, Amanda, eu quero ter o meu mandato como vereadora. Eu quero resgatar, eu quero devolver para a nossa cidade aquilo que eu prometi para vocês, aquilo que eu prometi para o meu vizinho, para o meu amigo, para os meus familiares, que é resgatar a nossa cidade. Pretensão é muito pouca ainda, nesse aspecto. Tenho certeza... 2018, nada. Não, é muito imaturo ainda para falar sobre 2018. Eu quero ter a minha trajetória como vereadora até o momento. Nasceu em São Bernardo mesmo, Lia, não? Não. Eu nasci na Paraíba, vim para cá muito nova, sempre tive minha vida aqui na cidade de São Bernardo do Campo, aqui me casei, aqui eu moro, tenho meus filhos, minhas preciosidades, né? Quantos filhos, Lia? Tenho 3 bênçãos de Deus, 3 filhotes eu tenho. Algum também com esse senso de vida pública, de vida eletiva? Leandro, o maior desafio para uma candidata é justamente a família. Hoje eu tenho meu maridão, que ele é uma pessoa que fica atrás dos bastidores, me ajuda muito. Tenho meus filhos, não são de gabinete, mas me ajuda demais. Sem minha família, você pode ter certeza que eu não teria esse espaço de hoje ser uma vereadora. E qual a avaliação que você faz desses 6 primeiros meses de gestão do prefeito Orlando Morando? Olha, o Orlando Morando, nosso prefeito, pegou uma cidade com muitos problemas, um déficit financeiro muito grande. Ele, como um valente, como um guerreiro que ele é, um trabalhador que ele é, um governo muito transparente, tenho certeza que essa resposta que ele já deu para a nossa cidade, São Bernardo do Campo, a gente tem esse desafio pela frente. Aguarde que com certeza nós seremos uma cidade excelente, porque confio no nosso prefeito Orlando Morando, haja visto que eu sou de base dele, inclusive sou do PSDB. E por que a escolha do PSDB? Passou por algum outro partido antes, Lia? E por que a escolha do PSDB? Qual o diferencial que você identifica no partido em relação aos outros? E é até importante que a gente fale isso no momento que se fala muito em Brasília em uma reforma política. O que você pode falar a respeito do partido e por que essa escolha pelo PSDB?
2008 e 2012 eu era do PSC, né? E depois fui eleita, tive 2.058 votos em 2008, não fui eleita por conta de coeficiente partidário. 2012, a tendência dos candidatos foram cair na sua votação. Eu aumentei a minha votação pelo PSC, também tive de novo problema com o coeficiente partidário. Então, quando eu recebi o convite do nosso prefeito Orlando Morando a vir fazer parte da sigla PSDB, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, Leandro. Essa eleição eu só posso perder para mim mesma. Foi um desafio para mim. Lia, um outro ponto também importante, a gente sabe aqui que o papel do vereador ele é muito restrito no que diz respeito a projetos. O vereador não pode apresentar nenhum projeto que gere impacto financeiro, ou seja, que gere custo, gastos à prefeitura, mas o vereador deve, por natureza, fiscalizar para onde vai o dinheiro público e pode, a partir de indicações, fazer sugestões à prefeitura. Olha, como vereador do bairro Baeta Neves, eu sugiro a reforma do equipamento de saúde, eu indico a reforma da UPA e aí por diante. Dentro disso, Lia, o que você já fez ou pretende fazer de indicação ao prefeito Orlando Morando? Quais, na sua avaliação, são as prioridades para a cidade de São Bernardo? O nosso gabinete, já estamos aí mais ou menos com uns 550 documentos batidos, tanto indicações, e 3 projetos-leis. Um dos projetos que é desafiador para a nossa cidade é o dos mini-creches, tá? A gente sabe que dá inconstitucional, até por conta da parte financeira que nós estamos. Então, você acaba também, de certa forma, fazendo a indicação para o executivo, para que ele possa estudar, elaborar e, com certeza, colocar em prática isso para a cidade. Lia, a reforma política vai sair? Olha, Amanda, eu acho que o nosso país já passou da hora de ter essa reforma política. Acho que ela é muito importante para o Brasil. Essa reforma precisa acontecer. E o que deve mudar? Eu já vejo, nós estamos falando aí, para mim, o distritalzão ou distrital seria muito importante. Haja visto que muitas vezes você passa por um cargo eletivo, você acaba não sendo eleita por conta do coeficiente partidário. Essa mudança seria importantíssima para o nosso país. Ou seja, os mais votados, assim como em qualquer vestibular, qualquer processo seletivo, eles conquistam a cadeira. Sim, haja visto que eu já passei 2 vezes por isso. Eu senti na pele o que é isso. Ficou entre as mais votadas, mas não foi eleita porque não atingiu o quociente eleitoral. Porque na verdade você tem que ter o voto do teu eleitor. O teu eleitor está te querendo. Então, às vezes, muitas vezes, por conta de coeficiente partidário ou por partido, você não acaba assumindo aquilo que a população quer. A gente tem que respeitar o eleitor e a vontade dele. Outro ponto importante, Lia, a gente costuma frisar muito isso aqui. A gente fala que tem base aliada, mas não alienada. E nem a oposição xiita. Ou seja, não é porque você é aliado que você tem que concordar com tudo, e não é porque você é oposição que você tem que discordar de tudo. Como é que é o prefeito Orlando Morando em relação a essas sugestões? Qualquer projeto da cidade, a gente sabe que tem as reuniões semanais, ele discute com os vereadores, quando tem sugestão ele ouve. Como é que é essa relação do prefeito com a base aliada? Como você mesmo falou, né, Leandro? Nós temos nossas reuniões de bancada, onde a gente discute todos os problemas da cidade. O nosso prefeito Orlando Morando, ele é uma pessoa muito flexível nesse aspecto, sempre colocando os projetos que é de avalia para a cidade, né? Aqueles projetos mais importantes. Haja visto que já passaram vários projetos pela nossa Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, onde a gente acaba tendo uma votação expressiva, né, dos vereadores para que sejam aprovados os projetos do Executivo. Eu gostaria de agradecer aqui a nossa audiência, dos nossos internautas, do Rogério William, do Silvio Novembrinho, Gisele Silva, manda um abraço para a vereadora. Tem até colega aqui, o Samuel Alves, vereador, também mandando um abraço, fazendo até comentário, ó, Lia, grande vereador, excelente atuação na Câmara de São Bernardo, Samuel Alves te assistindo, Lia. Obrigada, meu amigão, você é outro também que está fazendo a diferença, é um candidato também que foi eleito agora, estamos fazendo a diferença na nossa cidade. Abraço. O André Amaral Alves, o Reinaldo Antônio Meira te manda um abraço também. Mais gente aí. E o Reinaldo até falando o seguinte, vamos continuar a luta pelo pronto-socorro do Tabuão. Como é que tá isso, Lia?
Isso aí foi algo que fez parte do projeto de governo do nosso prefeito Orlando Morando. Eu também, como vereadora, claro que não sabia, mas acabei também registrando essa carta na época da eleição em cartório. Está andando. Temos certeza que é um plano de governo do nosso prefeito, que logo mais, aguarde Tabuão, que não foi promessa, é algo que irá ser concretizado logo mais. Lia, e o nosso relógio é implacável, mas antes da gente encerrar, é importante, como a gente fala, a gente defende com unhas e dentes a participação das pessoas na política, não só na hora do voto, mas principalmente no acompanhamento do mandato, seja do vereador e do prefeito, até porque a gente mora na cidade, não mora no estado nem no país. Então são aqueles que estão mais em nosso dia a dia, que fazem aquelas mudanças que são mais palpáveis e materiais ao cidadão. Qual a mensagem que pode ser passada em meio a tantos escândalos para as pessoas ainda poderem acreditar e participar do dia a dia da política? Peço sim. É muito importante o engajamento, Leandro, as pessoas participarem. Vão às nossas sessões, participe, vá ao gabinete do vereador, tenha conhecimento do que ele está fazendo, do que ele não está fazendo. A população, ela tem muita força, viu, Leandro? Até peço o seguinte, muitas vezes eu falo com meus amigos, não dê um voto de protesto, não votar. Vote sim, vote com responsabilidade, procure a vida do seu candidato que você tenha preferência, veja quais são os projetos que ele tem para a sua cidade. Você tem a força, você tem que fazer a diferença, eleitor. Então, sempre falo que o meu mandato é compromisso com o cidadão. Ser um vereador, ô Leandro, não é profissão. Ser um vereador é representar uma população. A importância do eleitor. E cada vez ele está mais engajado nisso. Qualquer coisa que a gente publica, a gente tem centenas de visualizações, de comentário, dê seu comentário, dê sua ideia, mas também faça seu elogio, né? É isso, e a gente cobra também a participação. Sessão na Câmara de São Bernardo, toda quarta-feira, a partir das 9 da manhã. Agora está no período de recesso, mas não fica recesso no gabinete não, né, Lia? É recesso só do plenário. Leandro, eu queria saber o que é recesso, onde que está o recesso, porque eu não sei. Nós estamos trabalhando incessantemente. O período que o Brasil está passando, que nossa cidade está passando, não é momento para a gente pensar em recesso. É momento da gente pensar em projeto e trabalhar para a nossa cidade. Sessões voltam em plenário na primeira quarta de agosto? Na primeira quarta de agosto. A próxima quarta-feira já teremos. Convido a você também. Dia 2 de agosto. Venha participar da nossa plenária. Legal, nós vamos seguir acompanhando aqui nesse espaço do Grande ABC Notícias e da TV Grande ABC, sempre franqueando para a participação vereadores, prefeitos, deputados, tanto para fazerem a prestação de contas do mandato, mas também para serem cobrados, para se aproximar cada vez mais do eleitor, do morador, daquele que está no dia a dia e que é quem de fato é o detentor do mandato, como a Lia falou muito bem aqui. Ninguém é vereador de natureza, ninguém é vereador por profissão, mas está porque foi legitimado pelas urnas. Lia, mais uma vez, obrigado pela gentileza da entrevista. Sucesso na sequência aí dos trabalhos. Obrigada a você, obrigada Amanda. E se quero falar para o meu eleitor, para São Bernardo do Campo, o nosso gabinete está aberto à disposição. Um gabinete que não é meu, gabinete que é nosso. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, Lia, muito obrigada. Vamos ao intervalo e na volta São Caetano em pauta. Isso é rapidinho, até já. Todo ano, no Brasil, cerca de 50 mil pessoas são diagnosticadas com algum tipo de câncer do sangue. O linfoma, a leucemia. Agora, a vida dessas pessoas depende de diversos aspectos. Por exemplo, acesso a um tratamento de qualidade, informações especializadas e uma equipe multidisciplinar. Por isso, em 2002, foi fundada a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, ABRALE. Ninguém quer escutar essa palavra, câncer. Eu não tinha noção do que era o linfoma, mas para mim o câncer, a palavra câncer já pesava muito. Quando eu recebi o diagnóstico e comecei a me tratar, logo eu conheci a ABRALE. E a ABRALE, ela se tornou a minha família. Nos reunimos para fundar a ABRALE
pensando em organizar uma instituição que facilitasse a todas as pessoas a terem acesso ao tratamento adequado, mas também uma fonte de informação segura, cursos de capacitação para os médicos, as negociações políticas que precisam ser feitas para que esses tratamentos de fato cheguem a todos que recebem o diagnóstico. A Abrale é uma associação que procura acompanhar a rotina diária dos pacientes com câncer no sangue, especialmente leucemias e linfomas, para entender o que se passa com eles e quais são as dificuldades que eles encontram no tratamento da doença. A partir desses dados, procura atuar junto ao governo, junto à iniciativa privada, com vários parceiros, de modo que esses pacientes possam receber o melhor tratamento disponível. Quando eu fui diagnosticado até o tratamento demorou 1 ano mais ou menos. Foi um sofrimento muito grande, porque foram 11 meses sem ter nenhuma informação, sem saber que diagnóstico, o que realmente eu tinha. E aí eu fui internada, chegaram à conclusão que era o linfoma de Hodgkin. E graças à internet, né, que eu pude descobrir o site da Abrale. A Abrale na minha vida mudou e muito. Porque sofri pra caramba, minha família sofreu muito. E a Abrale também, ela ajuda os familiares, né? Ela passa para os familiares, porque os familiares têm que ajudar o paciente. Então a Abrale também cuida disso, né? Lá eu conheci mais meus direitos, né? Consegui carteira de ônibus, né? Carteirinha para não ser isento na passagem de ônibus. Eu consegui sacar meu FGTS, né? E lá você se sente uma família ali, né? O pessoal, você acha que só com você acontece aquilo, mas você vê que ali que todo mundo passa por dificuldades, você não está passando mais que ninguém. Eu precisei fazer o PET scan e o plano de saúde ele se negou a fazer. Aí eu procurei a Abrale, que tem o apoio jurídico. E graças à Abrale eu pude realizar o meu exame. E também eu pude contar com apoio psicológico, nutricional, sabe? Com todo o carinho que a Abrale recebe a gente. Eu tinha certeza que eu ia ficar bom. Graças a Deus deu tudo certo no transplante. Mas a Abrale na minha vida foi primordial. Mas graças a Deus, nada tá abalando ele. Aí ele falou assim, mamãe, eu tô melhorando, não chora. Aí eu falei, não, meu filho, você tá melhorando sim. Graças a Deus quiser, você vai sair dessa. Mas eu acho tão bonitinho minha criança de 3 anos, já me dando conselho, né? Então ele também me ajuda, ele faz com que eu fique forte para ele, entendeu? Sinceramente, o câncer ele me acrescentou muito. Ele fez com que eu notasse hoje pequenas coisas na vida, que ele me tornou uma pessoa muito melhor. Eu aprendi muito. Eu vivo cada dia hoje como uma vitória. Eu comemoro a vida todos os dias. Eu já tentei de tudo e a única opção é um medicamento que custa mais de 600 mil reais, no qual o SUS não fornece. A Abrale está me ajudando a conseguir a medicação. Estou muito ansiosa e o câncer não espera, né? Foi aprovado. Não é fácil receber um diagnóstico de câncer do sangue. Não é fácil mesmo. Mas contar com a ajuda gratuita de uma associação como a Abrale faz toda a diferença. Eu conheço e apoio. Muito obrigado. Olá, tudo bem? Pergunta fácil, né? Mas nem sempre ela é assim tão simples. Muitas pessoas escondem seus verdadeiros sentimentos atrás de sorrisos. A depressão é um assunto sério, mas às vezes a tratamos como uma tristeza passageira ou até mesmo um exagero desnecessário. Quem tem depressão acaba se calando e não expondo a doença, com medo do julgamento das pessoas à sua volta. Por isso criamos o movimento Conte Comigo, uma voz para quem quer falar sobre a depressão. Porque convenhamos, né? É muito melhor conversar do que ficar calado. Depressão é uma doença como outra qualquer, e o tratamento começa pela sua compreensão sobre o assunto. Seu familiar, um amigo ou até mesmo a pessoa que está do seu lado agora podem ter depressão.
Vamos te ajudar a identificar e te ensinar a fazer a diferença. Conheça o nosso grupo. Juntos vamos fazer com que ninguém se sinta sozinho. Queremos falar abertamente sobre a depressão, seus sintomas, tipos e como você pode ajudar. Participe! Conte a sua história do seu parente ou de um amigo. Tem sempre alguém que precisa contar com você. Movimento Conte Comigo. Juntos vamos vencer a depressão. Agora recebemos na TV o empresário Clóvis Souza, ele que é responsável e também fundador da renomada Juliana Flores. Boa noite, Clóvis, seja muito bem-vindo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Leandro. É um prazer estar aqui, fazendo parte desse projeto lindo. E conta pra gente um pouquinho como é que tudo começou, Clóvis. E é uma longa história, hein? Vou ter que falar a minha idade aqui praticamente. Não tem problema, Clóvis, revela tudo aqui. Vou ter que revelar tudo aqui para o ABC inteiro. Bom, Amanda, eu trabalho com flor desde os meus 10 anos de idade, né? Eu morava em cima de uma floricultura, na Moca, e minha mãe ia trabalhar à tarde, eu estudava de manhã e à tarde eu ficava brincando na frente da floricultura. E aí minha mãe não queria que eu ficasse na rua, foi lá e me perguntou para a moça: você não quer deixar meu filho? Aí você nem precisa pagar nada para ele. Né? E aí eu comecei a tomar gosto pela profissão. Aí você foi estagiar, né? Fui estagiar. Na verdade eu fui varrer lá, molhar as flores, enfim. E aí eu comecei a ficar apaixonado, porque é uma arte, né? Você pega uma flor, é uma matéria-prima, você vai, cria um arranjo, e vem uma pessoa, vem e compra o seu produto. Então aquilo é uma coisa que fascina. Imagina eu com 11 anos, 12 anos, montando um arranjo e alguém ir lá e comprar aquele produto. Então foi uma coisa que mexeu muito comigo, né? E eu com 15 anos já era um profissional na área, no segmento de flor. Tá, mas já estava em São Caetano nessa época ou não? Não. Eu trabalhei com flor de empregado até os meus 19 anos, Leandro. Né? Eu morava em São Caetano e eu trabalhava em algumas floriculturas. Então eu fazia freelance, trabalhava em 3 floriculturas. Trabalhava na quarta-feira em um, na segunda-feira no outro, na sexta no outro. E aos 19 para os 20 anos eu tive uma oportunidade de montar uma loja. Eu nem tinha sonho e nem vontade de montar uma floricultura. Eu não me sonhava com ter uma floricultura. E eu estava de folga num dia desses, e aí eu fui segurar a escada para um amigo meu que era dono de uma casa ali na rua Monte Alegre, onde eu tenho a loja até hoje. Eu estava segurando a escada, né, e ele colocando a placa de alugas. E eu segurando, olhando para trás, aquele monte de carro passando, eu falei: ô, seu Antônio, aluga essa casa para mim. Aí ele simplesmente desceu. Simplesmente por esse feeling, do que você viu ali da quantidade de gente passando e olhando aquele ponto. Exatamente. Aí eu falei: aluga essa casa para mim. Não, esse ponto aonde? Na Monte Alegre, aqui em São Caetano. Aqui em São Caetano. Exatamente. Já. Isso com 19 para 20 anos. Ele falou: então tá, não vou nem alugar essa porcaria, então. E aí, olha só, que coisa, que coincidência, né? E aí eu montei a loja, 19 a 20 anos, parei de estudar, né? Porque eu era a única oportunidade que eu tinha, não tinha nada, né? Eu tinha uma variante 72 com 3 cores, né? E muita vontade, conhecia da profissão. E começou com quantos funcionários, Clóvis? Com nenhum. Só você? Só eu. Batia escanteio, cabeceava, defendia, apitava, fazia tudo. Exatamente. Eu queria vender, eu queria montar o arranjo, eu queria comprar flor e queria fazer a entrega. E ainda fazia o delivery. Exatamente. E aí você vai entendendo que as coisas não é dessa forma. Para você crescer, você tem que... Bom, peraí, então entrega já não dá para eu fazer. Aí eu fui e contratei um motorista. Aí as coisas foram aumentando, aí eu tive que contratar um funcionário. E aí estamos aqui até hoje na Monte Alegre, uma loja de 600 metros quadrados, onde começou com 34 metros quadrados, né? E aí 10 anos depois eu vim para a internet. Né? A internet também, assim, você sonhou de estar na internet, ser essa potência que você é hoje, nós somos líderes no mercado. Não, não sonhei com isso. Simplesmente aconteceu na minha vida. Então o Leandro ia na minha loja, comprava uma flor, minha loja já tinha 10 anos, né? Porque eu entrei no ano de 2000 na internet. Aí o Leandro ia na minha loja, comprava um arranjo de flor e entregava um catálogo com alguns arranjos com um código. Olha, Leandro, se você precisar de novo, né, você me liga falando o número desse código, eu já deixo pronto, ou eu entrego para você e vou aí receber com você. Quando eu conheci a internet no ano de 2000, para mim foi um sonho, porque eu já não ia gastar mais com gráfica e eu ia colocar muito mais flores, então eu montei um catálogo virtual, né? Então para mim aquilo me encheu os olhos, né? E aí eu montei um catálogo virtual. No primeiro mês eu fiz nenhuma venda, né? No segundo mês eu fiz 2 vendas, né? No terceiro mês foi uma média de 8 vendas no mês. Eu falei: nossa, esse negócio do futuro, 400% de aumento, isso é uma coisa que
E aí eu fui entendendo, até porque eu não tinha como me espelhar em alguém, porque não tinha ninguém fazendo isso. Mas já era propriamente um e-commerce dito. O e-commerce ele nasceu depois de 8 meses. Mas era um e-commerce muito frágil também, porque ele não fazia a compra literalmente. No início era só um catálogo virtual, e aí a pessoa tinha que ligar e encomendar. Exatamente. Aí eu ia lá na maquininha, pegava o número do seu cartão e você digitava. Mesmo fazia esse atendimento virtual, não tinha uma equipe destinada a isso? Ainda não. Tudo foi acontecendo, né? Eu tinha 2 computadores quando eu comecei. Eu tinha um que era da loja e um que eu tinha dado de presente pro meu irmão. Eu fui lá e peguei de volta da casa do meu irmão e pus na loja. Né? Então, até então a minha irmã trabalhava comigo, né? Minha irmã, os meus irmãos sempre trabalharam comigo, né? E a minha mãe. E aí a gente começou a vender pela internet. Aí as pessoas, anos depois, falaram, mas você é muito louco, né? Você é maluco, você montou um negócio bem na época da bolha. Bolha? Que bolha? Né? Nem sabia da bolha, não tinha isso, né, pra mim. Isso... Sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Exatamente. Aí as pessoas perguntam assim, mas você não tinha medo? Eu falei, mas vou ter medo do quê? Né? Eu não tinha nada para perder. O que eu perderia, né, Amanda? Assim, eu tinha uma loja, as flores estavam ali e eu tinha que mostrar isso para as pessoas. E aí vem um grande desafio, né? Não bastava eu ter um catálogo. E agora? O que eu vou fazer? Né? Como que eu vou divulgar para as pessoas entrarem nessa loja? Aí eu tenho, São Caetano é pequeno, né? Aí você fala, bom, conheço o dono da pizzaria ali, conheço outro. E aí o que eu fiz? Eu fiz um catálogo e colocava na pizzaria, né? Dava uma flor pro dono da pizzaria para agradar ele. E aí ele mandava as minhas comunicações na casa das pessoas. Né? E aí as coisas foram acontecendo. E aí teve um desafio, aí eu já estava um pouquinho maior, né? Ele já nasceu com a veia empreendedora, né? Estou percebendo. Aí eu tive um desafio, né? Eu sou cliente do Bradesco na época, desde os meus 18 anos de idade, né? E aí eu recebi uma correspondência que tinha lá uma promoção de uma empresa, não me lembro hoje qual é. E aí eu já tinha uma secretária, já estava ficando... Evoluindo, já estava em franca expansão. Exatamente. Aí eu peguei isso, eu falei para minha secretária, eu falei, eu quero estar aqui. Ela, tá bom. Não sei como ela conseguiu. Né? Era uma comunicação no Brasil inteiro pelo Bradesco, né? E era mala direta lá, na fatura do cartão de crédito. E nós conseguimos, bem no Dia das Mães. Foi excelente, porque para mim, assim, eu não precisava nem fazer a venda. O que me interessava era assim, bom, o Bradesco acreditou na minha marca. Já era ótimo para mim. Vincular a imagem. Exatamente, para mim já era muito. Mas foi um sucesso de venda que a gente rapidamente já fez no Dia dos Namorados. Então isso foi muito bacana e muito importante. E eu falo brincando até hoje. Se o pessoal de marketing do Bradesco estivesse vindo na minha loja, ele não fecharia, porque eu tinha uma lojinha muito pequenininha. Né? Era uma lojinha de bairro. Claro, eu sou conhecido em São Caetano. Só, ponto. Né? Ele não fecharia. Né? Eu dei graças a Deus que ele não veio, né? Fechamos tudo por telefone, por e-mail e acabou dando certo e aí depois começamos a correr. Aqui em São Caetano, quantos anos já? 27 anos. 27 anos. De Juliana Flores. E sempre 27. Começou já como Juliana Flores? Sempre começou como Juliana Flores. Por que Juliana Flores? Puxa vida! Juliana Flores, por que Juliana Flores? Eu namorava com a Juliana. Aí, né? Agora a gente vai entregar. Entendi. Juliana ou Giuliana? Não, ela chamava Giuliana. Tá. E aí eu montei a loja, né, de outubro para novembro. Né, estava montando, eu estava preocupado em colocar o piso, eu não tinha dinheiro para colocar piso, então eu mesmo coloquei o piso, né, eu ainda continuei trabalhando para os outros, eu trabalhava em 3 lugares, eu continuei trabalhando, ainda fazendo freelance, né, nos dias, porque eu tinha medo de não conseguir pagar o aluguel. Outros, você ainda fazia o serviço de pedreiro para você? Exatamente, nos primeiros 2 meses, porque eu tinha medo de não conseguir pagar o aluguel, que era essa minha maior preocupação. E aí o que aconteceu? Aí eu fui abrir a empresa, aí o contador, qual vai ser o nome da empresa? O nome da empresa. Não pensei nisso. Putz, não pensei. Literalmente não tinha pensado. E eu achava bonito o nome dela, porque ela era italiana, o nome Giuliana, não era Juliana, né? E eu achava super bonito o nome dela. Falei, coloca Giuliana. E aí ficou Juliana Flores. E aí, claro, patenteei, depois nós terminamos o namoro, né? E assim ela foi. Ela se sente homenageada até hoje. Com hoje. certeza, né? Deve ser um orgulho para ela, né? Eu tenho 120 funcionários hoje. 120 funcionários. Direto, né? Fora os indiretos. Porque quando você fala, hoje nós trabalhamos com 5 transportadoras, uma média de 60 carros por dia. A gente faz uma média de 900 entregas. E é tudo terceirizado, não tem nada a ver com os nossos funcionários. Quando eu falo 120, são funcionários direto, né? Pessoal de marketing, produção, financeiro, RH, televendas, saque, tudo interno. Agora, tira uma dúvida, qual é a data que mais vende? É Dia das Mães, é Dia dos Namorados ou é Finados?
O finados para mim, Leandro, ele não significa nada. Porque na verdade o nosso foco é presente, então né? para mim eu não posso... Mesmo aqueles que ainda querem homenagear os saudosos, ainda não tem tanto não. assim. É mais Dia das Mães e namorados. Na verdade assim, a gente fomenta muitas datas. Hoje, por exemplo, é o Dia da Avó. É verdade, é uma Dia dos data... avós. Aliás, parabéns a todos os avós aí que nos acompanham. É verdade. E é uma data que o mercado não trabalha e é uma data excelente. Só para você ter ideia, a gente fatura o faturamento de 3 dias. Então é uma data extremamente relevante. No Dia dos avós. Hoje, por exemplo. Que bacana. Se você pegar a média das suas vendas, eu faço 3 vezes a minha venda. Né? E o mercado não explora essa data. É uma data tão importante e tão gostosa de se trabalhar, né? Porque o Dia da Avó, quem tem vó, é uma graça, né? Você presentear a avó com flores. Tá, e aí, a data que mais vende, Dia das Mães ou Dia dos Namorados? O Dia das Mães. Dia das Mães. Mas é uma diferença de 10%, nada muito... Não é muito grande. Não é não. E como é que teve início o comércio Juliana Flores no exterior? Então, assim, esse é um trabalho que a gente vem fazendo faz 1 ano e meio, né? A gente sempre foi associado a algumas empresas fora do país. Hoje, tanto eu recebo quanto eu envio para o mundo inteiro, né? Tanto é que o nosso maior desafio agora é levar isso para os clientes que a gente entrega no mundo inteiro. Qual foi o primeiro foco de atuação fora do Brasil? O maior foco, na verdade, assim, ainda nós estamos entendendo alguns canais, nós estamos ainda entendendo esse mercado, porque eu estou mais recebendo do que enviando, né? Então a gente está montando uma estratégia ainda, Leandro, assim, a gente foi conhecendo um pouco, recebendo, né, alinhando alguns pontos, isso ainda é novo dentro da empresa, né? Agora, nesse primeiro semestre que a gente começou literalmente a acelerar o projeto internacional. Se você receber uma flor hoje, com certeza você vai receber um catálogo falando, você sabia que nós entregamos no mundo inteiro? Né? Se você for no aeroporto, você vai ver lá nas telas do aeroporto falando, você sabia que a gente entrega no mundo inteiro? Então a gente está fazendo um trabalho, primeiro a gente estava entendendo como aconteceria isso, né? Porque entregar flor assim... Não é tão simples como as pessoas acham. Flor é bonito, flor é bacana, mas assim, é sentimento. Né? Eu não vendo produto, eu vendo um sonho. O Leandro quer mandar flor. Exatamente. Momento, aí a flor não chega, imagina você o quanto isso é valioso e o quanto isso é prejudicial para minha empresa quando não chega. Vocês foram além, porque eu fui no Dia das Mães e, claro, você quer justamente no Dia das Mães mostrar o sentimento que você tem pela sua mãe. E a maior crítica de quem gosta ou de quem não gosta de flores é o quê? A flor dura muito pouco. Você está me dando um presente que vai durar 2, 3 dias, 1 semana, talvez um pouco mais se você cuidar bem, dependendo de qual é a espécie. Mas aí chego lá na Juliana Flores e falo, olha, você tem uma flor aqui que ela dura 2 anos, que ela dura 3 anos. Aquilo, Clóvis, aquela rosa foi essa? E qual é o diferencial dela para durar tanto tempo assim? Ela é uma rosa, ela vem de 3 países, né? Ela vem do Equador, ela vem da Colômbia e vem da Costa Rica. Eu importo dos 3 lugares. Gente, é incrível aquela rosa. Produção, você tem como levantar a imagem da rosa na cápsula da Juliana Flores pra gente colocar aqui? Porque é realmente isso, quais linda, são os lugares da importação? Equador? Equador, Colômbia e Costa Rica. E como é que você teve acesso a isso, Clóvis? Foi em alguma viagem? Não, eu tenho alguns parceiros que importam, né? Porque eu vendo rosa colombianas, né? E rosa do Equador. E aí eles apresentaram para nós, a gente fechou uma parceria e a gente vem trazendo. Né, isso começou quando? Começou em março, bem na época na febre do filme. Eu peguei uma carona da Bela e a Fera. Da Bela e a Fera. A Bela e a Fera, literalmente, ela mostra uma rosa, mas ela não fala de rosa encantada. Então a gente deu o nome para uma rosa que chama Rosa Encantada. E como vocês estão fazendo, né? O poder da rede social é muito grande. Então a gente investiu muito nessa rosa encantada. Então as pessoas associam que a rosa encantada é a da Bela e a Fera, mas na verdade a Bela e a Fera é uma rosa e não uma rosa encantada. Então isso foi muito positivo para nós. A gente atingiu um número muito alto de visualização, né? Tanto forçada quanto... Olha, a imagem dela é maravilhosa. Exatamente. E aliás, tem quantas cores? Tem ideia, Clóvis? Tem 14 cores. Eu trouxe a preta agora, a preta e a dourada. Tem a preta? Nova, a preta e a dourada. A preta eu vi colorida, enfim. E tem tamanhos também, né? Tem tamanhos. A pequena, a média e uma grande que a gente está com algumas linhas maiores, porque a gente é um projeto, na verdade ele nasceu, né, e eu tinha certeza que eu ia continuar com esse projeto. Eu acreditava tanto nele que quando começou o filme a gente investiu muito e eu tinha um sonho em montar um quiosque, porque esse é um produto, já que dura 2 anos, mais de 2 anos, isso é muito legal, porque aí eu peguei e montei um quiosque.
aqui no Shopping São Caetano, que está dando super certo. Na hora que a gente desce da escada rolante, você cai no quiosque, exatamente. bem de frente, e agora nós né? estamos montando no Shopping Paulista, Shopping da Moca e no Shopping ABC. E foi sucesso mesmo de vendas? Atingiu aquela expectativa inicial? Sim, com certeza. Atingiu e continua indo, né? E isso é legal porque é um projeto que ele nasce para ser, eu vou montar, quantos tiver que montar até o final do ano, e ele nasce para a gente franquear isso, porque a Flor é muito trabalhosa. Essa daí, o meu franqueado, ele não vai ter trabalho, né? Porque ele já pega tudo pronto. Eu entrego pronto, ele só vai ter que ter o espaço, né? O quiosque e os funcionários. E você não tem nem que ter um cuidado especial, né? Pelo que eu vi, é só não molhar, só não abrir. É você não mexer nela, né? Claro, você vai tirar para limpar a cúpula, porque o vidro soa, claro, ela tá viva, ela soa, mas fora disso... Mas é igual no filme que vai caindo as ela pedras, cai, né? isso, depois de 2 anos ela começa a cair. E vai caindo uma por uma? Como ou ela murcha não, vai caindo uma por uma. Igualzinho no filme. Exatamente. Aí o seu pedido é alcançado. A Rosa encantada. Não, é incrível. Olhando na televisão, nem é tão bonito quanto você vendo ao vivo. É fascinante. Agora, Clóvis, um outro ponto. Para quem está acompanhando aqui, nessa linha, nessa trajetória empreendedora, a gente sabe dos desafios, a gente sabe das dificuldades. A gente está falando de quantos anos de trajetória, Clóvis? 27 anos. 27 anos de trajetória. 27 anos para Juliana Flores, né? Mas tem mais 10 da minha vida, né? A gente costuma dizer que não tem receita pronta, né? E até mesmo se tivesse, como quem está no dia a dia gourmet, ninguém passa a receita. Mas quais as dicas para quem está iniciando a vida empreendedora agora, para quem nesse momento de 14 milhões de desempregados no Brasil, está optando por seguir a carreira solo, está optando pelo empreendedorismo? Quais são as maiores dificuldades, os maiores desafios e também quais são aqueles focos que a pessoa deve ter? Eu vou falar, mas assim, claro que as pessoas sempre falam, você tem que fazer uma coisa que você é apaixonado. Claro, isso é o básico do básico, né? Fazer o que você gosta, não tem preço, né? Tem uma coisa importante que eu faço na minha empresa e eu passo para todo mundo, né? As pessoas falam, pô, mas qual é o segredo? O que você faz, tal? Claro, eu faço muita divulgação, todo mundo já sabe. Mas não é só isso. Aonde minha empresa mais cresce é no saque. No saque e no televenda. Sabe por quê? Porque eu sou uma empresa online, não tenho direto contato com o cliente. Quem tem o direto contato ou é reclamação no saque ou quem está vendendo. Então, quando você traz o saque para a mesa e vê quais os problemas que estão acontecendo, é ali que faz você crescer. Porque quando eu montei uma loja há 27 anos atrás, na minha cabeça eu tinha que montar um arranjo lindo, vender para as pessoas ficarem felizes. Isso é o principal que tem que acontecer. Quando não acontece, você tem que acertar. Então, assim, o que está certo, está certo. Tem que olhar o que está errado, né? É o que eu faço todos os dias. Se você for no meu escritório todo dia de manhã, você vai ver que tem um relatório. Todos os problemas do dia anterior. Né? E, claro, na semana a gente fecha e vê o que mais pesou e toma uma atitude. Né? Só se tem muito problema no mesmo dia. Aí, claro, que a gente toma atitude no mesmo dia. Então, eu acho que é isso, eu tenho certeza que é isso que fez a Juliana Flores crescer. Né? Eu tenho problema sim, eu faço mais de 25 mil pedidos, não tem como você não errar, até porque eu dependo de outras empresas. Então, assim, ser dono de empresa, né? Tem que engolir muito sapo, sapo, elefante, o que vocês quiserem, e você tem que trabalhar no mínimo 12 horas por dia, não tem como fazer, né? Você tem que ter muita inspiração, muita transpiração. Eu acho que de hoje não é fácil, né? Porque assim, se você ficar parando o tempo todo, ficar olhando a crise política, você não trabalha, né? Na verdade, você sai até pesado, né? Claro, a gente tem que olhar porque tem uma empresa no país, eu tenho que saber como está acontecendo, mas eu fico me policiando, eu não quero ficar assistindo, eu assisto um jornal só e ponto, eu vou embora, porque senão isso mexe a nossa cabeça, né? Você fala, o país está desmontando. Não vou investir agora porque a Dilma vai cair, não vou investir agora porque o Temer está sendo julgado, não vou aí você não investe nunca. Não, você não faz, eu até brinco, eu falo assim, faz 27 anos que sempre a gente ouve falar que depois do carnaval vai melhorar, né? E eu ainda continuo 27 anos esperando que depois do carnaval vai melhorar. Né? Então é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente não tem que ficar só olhando para isso, a gente tem que ter nossa parte também. Né? Eu montei uma empresa de entregar flor, né? As pessoas precisam, como que a gente vai atingir ela? Claro que essa crise desses 2 anos que a gente é muito mal acostumado, no meu caso, né? Eu crescia 40%, 35%, 38%, 39%. Quando você se vê crescendo 15%, você fala, meu Deus, a crise chegou em mim. Né? Mas 15 é muito. Quando você olha para trás, olha
as reportagens aí nos jornais, você fala, meu Deus. A gente inverteu essa curva. Se a gente analisar a Juliana Flores em julho de 2017 para julho de 2016, ou junho, que está o mês fechado, melhorou? Sim, eu continuo crescendo. Eu tive crescimento em 2015, né, na crise em 2015, 2016, e estamos tendo um crescimento aqui nesse primeiro semestre de 2017. Fantástico. Não da forma que vinha. Teve um crescimento um pouco menor, mas cresceu. Sim, com certeza, com certeza. Mas assim, está sendo mais difícil e muito mais trabalhoso. Isso é fato, né? Você tem que estar o tempo todo pensando em estratégia, o tempo todo. Se o empresário Clóvis Souza pudesse ser ouvido e desse uma dica para a política econômica do Brasil, o que hoje mais atrapalha ou mais dificulta a vida do empresário? É a carga tributária ou tem algum outro fator? Para mim é a carga tributária, eu acho. Ela é muito pesada e não reverte isso em benefício? Não reverte em benefício e você fica numa situação muito ruim, né? Agora com a nova reforma aí da parte reforma trabalhista, eu acho que isso vai ser benéfico, vai ser mais importante, porque eu tenho 120, mas eu precisava ter 140. Né? Quanto custa, né? Você sabe que custa o dobro, um funcionário custa o dobro para você. Então, assim, você tem que balancear, no ano de 2 anos de crise consecutiva, você tem que balancear os seus custos, né? Poderia estar precisando, então a gente tem que se desdobrar em 2 para poder fazer o mesmo. E acompanhando esse franco crescimento aí da Juliana Flores, qual é o objetivo ou a meta ainda a ser perseguida? Meta a ser perseguida? Aonde a Tem Juliana sonho Flores ainda? quer chegar ainda? Você sabe, Leandro, assim, eu não sonhei em chegar, de novo, eu não sonhei em chegar onde cheguei, mas cheguei. E agora que chegou? E agora que eu cheguei, eu acho que dá para ir muito mais longe, sabe por quê? Quando eu olho lá para fora em outros países, claro que é outra situação, né, eles estão muito mais à nossa frente, mas o que eu vendo no mês, eles vendem em um dia. Né? Quando você olha para o nosso país vizinho, que é a Argentina, eles compram mais flor do que a gente. E aí você fala, não, tem muito por crescer, né? Nós estamos falando de um mercado... Esse é um ponto importante. Compra mais por quê? Porque tem um fomento maior, é mais sensibilidade. Por quê? Tem um diagnóstico claro? É o hábito, né? Eu acho que falta uma quebra de paradigma no nosso país que precisa, né? Eu falo que a Juliana Flores ainda está engatinhando, né? Ela tem muito por crescer. Quando você olha para dentro do seu site e fala, nossa, eu tive 1 milhão de pessoas dentro do meu site, o que essas pessoas querem? Como eu consigo converter isso? Então isso é uma coisa que anima. A gente que é de e-commerce, isso é o mais animador, né? Quantas pessoas estão dentro do seu site, você fica, nossa, o que essa pessoa quer? Ela quer chocolate, quer pelúcia, quer flor? Hoje o e-commerce ele superou a venda presencial? Com certeza, com dor no meu coração que eu falo isso, porque eu sou apaixonada pela minha profissão primeiro e pela minha loja, né? Loja linda. Mas a minha loja representa 5% do meu faturamento. Olha não que, é porque vende olha pouco. Que mudança em números, não em números financeiros, mas em número de pessoas. Por exemplo, quantos acessos tem mensalmente o site e qual é a presença física mensalmente na loja? Nosso site hoje bate 1 milhão de acessos, visitantes únicos, né? Não page views. E a presença média mensal na loja? Na loja, 200 pessoas. Isso reflete a mudança de comportamento de compra aí das pessoas no seu dia a dia. Isso. Hoje o nosso jornal ele é assistido mais pela rede social do que pela própria televisão. Né? Com certeza. E acredito que a Juliana Flores também segue essa mesma linha, né? Tanto é que toda a nossa verba de marketing é tudo voltado para o online. Não tem, nós estamos falando 95% contra 5% no offline. Nós estávamos conversando porque o nosso lá cliente fora. está através de um clique, né? Antes de começarmos o jornal, nós conversávamos lá fora. Você disse que acompanha o nosso jornal. Sim. E no horário que você quer, porque você entra na rede pelo social. Pelo celular. E você não precisa ter... antigamente nós esperávamos determinado horário, porque se perdesse a televisão, tinha perdido o programa, né? Agora não, você entra lá no Facebook, TV Grande ABC, você assiste o jornal no horário que você pode assistir, né? Então a internet, ela facilita bastante isso, né? Ele trouxe... Só acertando aqui, eu falei o número, mas falei sem pensar, né? Na verdade, na loja, aos 30 dias, dá mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas. Isso, mas mesmo 50, assim, diferença 40 pessoas. Muito grande, não né? Dá nem para comparar. Agora, Clóvis, até parafraseando aqui a nossa co-irmã, Rádio Jovem Pan, e eles fizeram um bloco brilhante em relação a isso, ouvindo empresários, formadores de opinião, com aquela pergunta se o Brasil tem jeito. E eu pergunto para você, Clóvis, não só como empresário, formador de opinião, pai de família, o Brasil tem jeito? Eu acho que tem, principalmente agora, depois de tudo que está acontecendo nesse país, eu acho que todos os políticos vão
vão ficar com mais atenção, com mais receio de qualquer situação. E eu acho que vai mudar, com certeza, não tenho sombra de dúvida. Eu acho que foi bom acontecer isso, eu acho que a gente chegou lá no... A gente achava que não tinha lá o fundo do poço, né? Mas tinha, né? Porque 27 anos, então eu passei por algumas crises, crise mundial, algumas crises nesses 27 anos, algumas mudanças de moeda, né? E você achava que já estava lá no fundo, né? Mas... Quando a gente achava que o fundo do poço era o Odebrecht, veio o Joesley Batista. Exatamente. Ele era mais fundo, ele era um pouco mais fundo. Espero que agora ninguém mais dê um fundo mais. Mas eu tenho certeza que os próximos 4 anos, na próxima eleição do ano de 2018, aí eu acho que vai ser muito melhor para o país. Eu tenho certeza que os próximos 8, 12 anos aí eu acho que vai ser muito melhor. Arrisca um palpite para presidente ano que vem? Arriscar? Eu posso falar que eu gostaria, né? Então, fica à vontade. O que gostaria? Eu gostaria o João Dória. João Dória? João Dória. Pelo perfil dele? Pelo perfil, ele me mostra, não só porque eu fui entrevistado por ele, é um cara que... Você foi entrevistado por ele no programa? Faz muito tempo? Foi antes de ser prefeito. Tá, né? mas... E é um cara que, assim, eu tive parceria também no programa dele e não só por isso, porque ele me transmite uma coisa muito boa, né? Surpreendeu Eu acho que o que ele está mostrando na televisão é o que realmente ele é. E surpreendeu essa aspiração dele política ou você já identificava esse intuito ou essa possibilidade? Não, nem dele passava atuar? na minha cabeça, não passava. Mas se fosse para arriscar um nome, eu gostaria que fosse, com certeza teria meu voto, não tenha sombra de dúvida. Não, e é o que a gente defende tanto, né? Se o cidadão de bem, e aí aqui não é fazer defesa ao João Dória nem nada, mas se o cidadão de bem, se as pessoas que acompanham o dia a dia não fizerem parte da discussão política, e aí se for disputar ou não eletivamente é um segundo momento. Mas se não participar, é claro, a política vai ser recheada por aqueles que pensam só no particular e no próprio umbigo. E principalmente quem é ligado ao dia a dia da iniciativa privada. Tem tantas boas práticas da iniciativa privada que devem ser replicadas no dia a dia do poder público e essas pessoas devem ser ouvidas e devem pelo menos participar da elaboração de programas e projetos e do planejamento. Se você não lutar por aquilo que você quer, você tem que aceitar o futuro que vier, né? É isso mesmo. Porque alguém vai decidir por você. Com certeza. Vamos ver o que nos aguarda. Estamos ansiosos, né? Está faltando até um pouco tempo, né, para 2018. Verdade. Então, eu acho que tudo isso só vai passar depois de 2018, quando souber um novo presidente quem vai ser. É verdade. E não acredito que vai ser eleito esses que estão atualmente aqui mais conhecidos. Olha, falando meu ponto de vista. em passa rápido, Clóvis, passou rápido aqui o nosso horário, é implacável, a gente diz aqui. Quero mais uma vez, Clóvis, agradecer a gentileza, abrir espaço na agenda. Eu sei que é corrida a sua agenda, abrir espaço aqui para atualizar. E o nosso intuito era exatamente esse. Normalmente a gente tem uma linha política aqui no Grande ABC Notícias, mas economia faz parte do dia a dia e essas pessoas que fazem o diferencial. São Caetano do Sul, a gente sabe que é conhecido pelo IDH importantíssimo, cidade de 160 mil habitantes, 15 quilômetros quadrados, mas a gente não sabe que tem uma pessoa aqui em São Caetano que tem um trabalho que é reconhecido fora do Brasil aqui. E a gente tem que dar valor a essas pessoas que levam tão bem o nome da cidade, o nome da região e que fazem um trabalho empreendedor exemplar e que serve de referência para a nossa programação. Parabéns, sucesso na sequência do trabalho. Muito obrigado. Eu amo São Caetano, né? Eu moro em São Caetano, tenho minha empresa em São Caetano. As pessoas falam, mas você não precisa estar com essa empresa aqui, você pode levar em qualquer lugar, né? Porque você é online. Mas eu tenho eu acho que assim, tudo aconteceu na minha vida em São Caetano. Eu tenho um prazer de estar em São Caetano. Obrigado pelo convite. Eu estou sempre à disposição. Clóvis, muito obrigada pela participação hoje. Leandro, pela parceria de todos os dias. E você pode assistir o programa de hoje também pelo Facebook e pelo site tvgrandeabc.com.br. Uma excelente noite e até amanhã, que tem uma presença especial aqui no Grande ABC Notícias. O prefeito da cidade, José Auricchio Júnior. Isso, porque na sexta-feira São Caetano completa 140 anos. Boa noite, até amanhã.